Marcelo Vilas Boas, GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Se apresenta aí, meu querido. Fala Aqui aí. aqui é o Carlos Oliveira, da editora Educação Cristã, parceiro aqui do GapDep. E hoje, junto com o Marcelo, nós vamos tratar alguns assuntos que com certeza é de grande interesse de todos vocês que vão nos acompanhar aqui hoje, nessa noite. Perfeito. O GapDep é um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. O Carlos, ele faz parte da história do GapDep. Você deu um pouco de vida, pouco não, uma grande mudança, né, Carlos? Um momento importante, né, da criação da ONG, né? E GapDep, né? Aqui começou para estar trabalhando com a saúde mental. Eu sou psicanalista, sou terapeuta, eu sou palestrante. Graças ao Carlos, eu sou escritor. Quer dizer, nem, né? Estou começando na brincadeira. E hoje o dia é diferente, é especial, porque a gente vai falar de um trabalho que nós vamos fazer juntos, né? Um trabalho que aqui, ó. E aqui assim, calma, aqui que a gente faz, né? Ó, é um trabalho que a gente segue junto aqui, né? Eu, particularmente, eu me sinto muito, muito honrado de ter a oportunidade de dividir um trabalho com uma pessoa tão especial, especial de verdade mesmo. O cara é um grande amigo, pastor. Se eu for falar aqui o currículo dele, vou demorar uns 20 minutos, né? Mas é uma pessoa muito, muito... Ele não é nem parceiro da ONG, ele é membro da ONG, ele é um cara que está... A ONG começou a despontar, né, Carlos, lembra? Lembro Aqui, ó, perfeitamente. primeiro livro, que é o Me Dê Sua Mão. A gente começou com os trabalhos, né? E de todo o trabalho que a gente realiza veio o TSH. Técnicas de Ressignificação Cognitiva Humanizada. Esse livro é reconhecido pelo MEC, ele tem a validação da ABRAT. E esse livro, né, Carlos, é o nosso curso de formação de terapeutas, né? E aqui, meu último trabalho, né, quando eu entrego a minha dor, que também é um trabalho que tem uma história bem bacana. Mas tem o outro agora, né, Carlos, que é o de reconstrução emocional, que eu nem vou mostrar agora, que é surpresa. Mas vai chegar a hora de eu mostrar, né? E hoje, mais uma vez, né, com muito orgulho mesmo de estar com você aqui, falar um pouco do nosso trabalho novo. Sim. Quantas vidas a gente vai alcançar lá, né, Carlos? Voltando à questão do GapDep, eu lembro perfeitamente até hoje, né? Quando a gente se encontrou, né? Aquele chá gelado que eu nunca tinha tomado. Coisa boa, cara. E nós conversamos ali, né? E foi um marco, né? Para todos nós. É muito importante aquele dia, né? Aquela data. E foi um marco tanto para a nossa editora, como também, como você mesmo diz, para o GapDep, né? Porque o GapDep ali era um bebê, né? Praticamente. E hoje já está entrando na fase adulta, né? Mas é no nosso estúdio aqui na ONG, ó. Que legal que é. Então, eu fico... Microfone funcionando. Então, eu fico muito satisfeito em poder participar de todo esse processo, né? E espero que a gente consiga cada vez mais crescendo, conquistando mais espaço, atingindo, acima de tudo, que é o mais importante, pessoas, né? E é justamente isso que é o nosso objetivo nesse novo projeto que a gente vai desenvolver, já está sendo trabalhado, que é justamente em tratar pessoas em uma temática que vem crescendo a cada dia, né? Que é justamente do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na questão emocional, desenvolvimento na questão... Eu até citaria, Marcelo, a questão moral também. Perfeito. Porque a gente observa que as pessoas, elas estão a cada dia, me parece, perdendo um pouco do senso de moralidade. Com certeza. Né? E desenvolvimento, ela não tem nenhuma relação com o que é imoral. Eu não preciso prejudicar para me próprio ajudar. Né? Eu não preciso queimar etapas
ou simplesmente menosprezar situações da onde pessoas que são mais capacitadas do que eu, essas pessoas, eu não posso ser um impedimento para que essas pessoas atinjam seus objetivos, né? Então, o desenvolvimento pessoal é reconhecer também isso, reconhecer que você tem capacidade, como também reconhecer que para algumas áreas você não tem aquela capacidade necessária e nem por isso você vai prejudicar quem tem. Sim. Então, o desenvolvimento é em todas essas etapas, em todas essas esferas, e o curso que a gente pretende realizar, que a gente está trabalhando aí, vai ter os livros, né, que todos os que vão nos acompanhar aí e, claro, se inscrevendo no curso vão ter acesso. O intuito é justamente esse, de trazer essas informações, essas pessoas, para que essas pessoas elas tenham, de fato, um desenvolvimento que seja homogêneo. Perfeito. Porque o desenvolvimento, eu costumo dizer que existem palavras que são plenas. Eu vou dar um exemplo, né? Nós temos aí a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Essa palavra habilitação, ela é muito pesada, porque é aquele senso, uma pessoa habilitada. Ou seja, eu vou dirigir um veículo, eu sou habilitado, e a gente sabe que nem todos são habilitados. Né? Nem passam pelas etapas. Eles têm os documentos lá, têm a sua CNH, mas essa pessoa não é habilitada. Então, existem palavras que elas são muito fortes, são conclusivas, são abrangentes. Então, ser habilitado é ser pleno naquilo. Eu sou habilitado para exercer tal função. Exatamente. E desenvolvimento é justamente uma dessas palavras. Uma pessoa desenvolvida. Desenvolvido é plenitude. É igual país. Existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, existem termos que são conclusivos. E desenvolvimento é um desses termos. E a gente tem que sempre observar o fato de que esse desenvolvimento vem abraçar todas as esferas possíveis. Quanto que eu preciso de desenvolvimento, pessoal? Quanto que eu necessito de desenvolvimento emocional? Quanto que eu necessito de um desenvolvimento espiritual? Olha que coisa, né? Isso é o que a gente quer levar para vocês. É trazer esse entendimento, trazer essa... Eu acredito no fortalecimento, né? Exato. Porque ainda não é habilitação. Não vamos habilitar. Exato. Vamos começar a tratar. Exatamente. Acho que são etapas, né? Sim. Porque o nosso trabalho... O trabalho vai ter, vamos ter 3 livros. O trabalho tem o reconhecimento da faculdade. Sim, da eu escola, posso falar né? da faculdade, escola, pode é como faculdade. Isso, a Escola de Teologia Cristã. A Escola de Teologia Cristã está habilitando, está certificando esse trabalho. Vai ter uma certificação da ONG, né? Também, como eu falei, com o selo da Abrat. A gente tem material de apoio. Nós vamos fazer na ONG. Carlos, acho que é muito importante levar isso em consideração. Desculpa. É que queremos 12 pessoas para o curso. Sim. Por que 12 pessoas? Tudo bem que tem toda uma simbologia. Nós estamos agora com o nosso curso habitual, que é o de formação, e tivemos as experiências de fazer o curso para no máximo 12 pessoas, às vezes tem 13, 14, mas fica muito mais intimista, fica muito mais próximo, você participa mais dessa, ia falar habilitação, mas desse desenvolvimento, e vai estar próximo ali, nós vamos estar mais na proximidade, né? O teu conhecimento, cara, o que você tem de material rico aí para passar, o que a gente tem para vocês, ele está junto também, estamos juntos aqui, entendendo, mostrando o que a gente vai falar, levantando as opiniões e trazendo o desenvolvimento pessoal de uma forma conclusiva. Exatamente. É como você disse, né, Marcelo? É claro que nós temos que entender a estrutura e não somente isso. O mais importante que é o que você mesmo cita, dessa melhor aproximação ou melhor aproveitamento, né? É um contato mais próximo e um contato mais direto. Quando a gente tem uma classe com um número mais elevado de pessoas, pode parecer muito bom, né, o fato de você ter bastante pessoas ali no ambiente,
em contrapartida, perde um pouco aquela relação mais aproximada, aquela relação mais íntima, aquela relação de uma pessoa levantar a mão, querer fazer uma pergunta e você poder responder, e quando é muitas pessoas fica um pouco corrido. Então a ideia é justamente essa, da gente poder aproveitar. É claro que não vai ser apenas um dia, vai ser vários dias, terão outras oportunidades. Nós já temos 2 datas definidas, daqui a pouco a gente vai passar aqui para vocês. E o intuito é justamente esse, de trazer essas pessoas mais próximas, de abraçar essas pessoas para que essas pessoas tenham mais condições de aproveitar o curso. Você falou uma coisa importante, né? Nós somos palestrantes, né? Lidamos com o público, estamos aí com... Para uma palestra, a quantidade é sempre importante. Quer dizer, nem sempre é importante, mas valida bastante. Temos 100 pessoas aqui na palestra, 200, 300. O Carlos está acostumado a muito mais que isso. Eu tenho uma experiência agora lá num teatro municipal, aqui do ABC, e outros que estão vindo, de ter público ali presente, mas num tratamento pessoal, numa formação. Nós fizemos as formações dos cursos com uma média de 50 pessoas, que também era um número que eu achava razoável. Trazer eles aqui, Carlos, para a ONG, né? Deixando claro que o curso ele é um dia, e nós temos alguns dias para o curso. São diferentes. Você vai fazer o curso agora, outra equipe agora. Cada curso que começa por volta das 8 horas, café da manhã, e vai até às 16 horas. Né? Nesse período, você vai receber o material. Cada livro ele tem um tema. Cada livro tem um conteúdo. Cada livro vai explanar ali qual que é a realidade que a gente está buscando para entregar para vocês. Né? Isso é muito importante. Quando a gente faz a palestra e faz nos lugares como a gente tem falado, e quando a gente traz o público para a nossa ONG, cara, né? Que é sua também, você sabe disso, para o nosso espaço, né? É muito bom e, ao mesmo tempo, é intimista. Né? E essa questão da proximidade tem dado resultados melhores, né? Você percebe? A gente tem... Hoje você confirmou aqui comigo as meninas que terminaram o curso agora no final do mês passado. Já fizeram estágio aqui com a gente, já estão atendendo, já estão tendo resultado. Por quê? Porque foi mais perto, foi mais informação. Não ficou vago aquilo, mas levanta a mão que vai ter a resposta, né? Então, acho que essa linha, Carlos, eu acho que ela é bem importante. Não, sem dúvida. E se nós levarmos em consideração o fato de que é um curso que vai abranger várias situações, porque, como a gente falou aqui, a gente vai tratar não somente de uma área do desenvolvimento, a gente vai buscar dentro do período que nós vamos estar dispostos a ministrar esse curso, trazer situações de áreas de diferentes, né? Como nós falamos no início aqui, de questão pessoal, de uma questão moral, de uma questão emocional, de uma questão inclusive espiritual. Por que eu digo espiritual? Você também citou, Marcelo. Porque existem algumas nuances aí que é interessante a gente pautar aqui, que é uma questão que envolve um pouco da religiosidade. Né? Perfeito. Por conta do fato de que algumas denominações, em função de costumes, cultura e tudo mais, entendem não haver a necessidade de abordar esse tema. Você trouxe já em várias conversas, e eu acho que posso citar aqui, Sim. Um exemplo que você esteve numa determinada denominação, que teve uma situação de uma jovem, né, que acabou tirando a vida, e que talvez se essa pessoa tivesse sido assistida, essa pessoa estaria aqui entre nós ainda. E ela não foi assistida porque houve o quê? Uma relutância, ou um não entendimento, ou uma má formação para que o responsável por essa jovem viesse até aqui no GapDep, ou qualquer instituição que seja, a gente passando, né? E buscado ajuda. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não receberam uma formação, uma educação para entender que determinadas situações
são necessárias independente da esfera religiosa que a pessoa está inserida. Então, o desenvolvimento espiritual é importante. Muito. Desculpa, a gente vai bater esse bate-bola aqui. Uma das coisas que eu tenho percebido, Carlos, e você conhece bem o nosso trabalho, o meu trabalho, quando a gente fala de religiosidade e espiritualidade, tem uma grande diferença, né? Existe alguns preconceitos, como você acabou de citar, né? Quando a gente leva essa informação e o desenvolvimento espiritual, que nesse momento eu acho, para eu de verdade, é a parte do Carlos, né? Essa questão. Cara, eu sou encantado por isso, pelo trabalho que você faz, por tudo que você ministra. O que você leva de mensagem, né? A tua linguagem é bem próxima, né? Então, essa parte do curso, eu, particularmente, como a saúde mental, eu trabalho com toda essa outra vertente, para mim é uma satisfação pessoal de poder participar com você de uma formação dessa. A gente vai lá estar se entregando muito, nós vamos entregar muito. É isso que é o bacana, pode contar, nós vamos entregar muita coisa. E isso é bem importante, né? A entrega de quem está realmente trazendo tem que ser válida pra caramba, né? Por isso que o número de pessoas diminuído ali, ele é muito mais rico. Sim. Do que a quantidade. Sim. A gente não está pensando economicamente, a gente está pensando na formação. Isso que é muito bom, né? O qualitativo, ele vem em primeiro lugar nesse sentido, sim, porque é o nosso real objetivo. O que a gente quer. Né? E é importante, tem uma questão, Marcelo, que algumas pessoas questionam, né? Na questão justamente essa de desenvolvimento, de estudo, da busca, de estudar, e a gente está falando, entrou agora numa questão religiosa que é bem vasta. Vamos procurar, eu sou cristão, frequento a igreja, somos cristãos, minha esposa também, estamos todos aqui. Ela vai participar hoje, vai dar uma palhinha do sotaque dela? À vontade. Vai querer participar? Ela falou que vai. E o que acontece? Tem uma coisa que a gente, algumas pessoas, eu diria a maioria, a grande maioria, elas se esquecem de uma questão muito interessante que a gente observa na própria Bíblia e que nós vamos falar sobre isso no curso. Quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, ou inteligência emocional, né, a primeira coisa que vem em mente é a questão corporativa, empresarial. Sim. Empresas, vai fazer esse curso, tudo mais, o objetivo é empresarial. O nosso, como a gente já falou aqui, ele é abrangente, seja para empresas, seja para denominações evangélicas ou não, enfim. Né? Uma coisa que é importante é que o desenvolvimento ele deve ter uma situação bem resolvida, que é desenvolvimento para quê? Né? E a atuação, né? Vamos voltar nessa questão religiosa, né? Qual é o campo de atuação? Por exemplo, um cristão. Qual é o campo de atuação do cristão? O mundo todo. Todas as sociedades, todas as esferas, o mundo todo. Se nós olharmos na Bíblia, por exemplo, todos os personagens que são citados ali, que Deus levantou, eles não eram experts em Bíblias. Sim. Ou, eu não vou falar questões teológicas aqui, porque talvez algumas pessoas não vão entender. Então eu vou usar uma linguagem mais simples possível, para não entrar em questões teológicas nem técnicas. Mas se nós olharmos os personagens bíblicos, eles não tinham conhecimento bíblico, se a gente for colocar na linguagem atual. Na época a gente não tinha a Bíblia como a conhecemos, né? Eu estou usando uma linguagem, as escrituras, a Torá, enfim. Todos eles tinham, embora não um desenvolvimento dessa parte religiosa, embora o mundo antigo era muito místico, eu acho que até mais do que hoje. Perfeito, era o que tinha. Se a gente for olhar Gênesis, ele é cheio de misticismo. Mas eu não vou entrar nessa área. Mas todos eles, sem exceção, eles eram altamente desenvolvidos com relação às questões seculares.
Um exemplo, Moisés. Né? Moisés, ele não tinha nenhum conhecimento profundo do Deus que futuramente o usaria para libertar Israel do Egito. Só que Moisés era desenvolvido em toda a cultura egípcia. Arquiteto, bom em números, enfim, construções, edificações. Mesmo gago, né? Exatamente. E onde era o campo de atuação dele? Onde que ele ia atuar? Justamente no Egito. Né? Então, ele tinha o desenvolvimento necessário no campo de atuação dele, mesmo para um fim religioso. E mesmo sem saber. E mesmo sem saber. Então, muitas pessoas, às vezes, é igual faculdade. Tem pessoas, recentemente teve um certo pastor famoso que diz para não mandar os filhos para a faculdade. Sim. Não sei se você acompanhou. Sim. Isso é um absurdo. Não é? Isso é um absurdo. Tem que ter esse desenvolvimento, tem que ter esse conhecimento, porque é a área de atuação que você vai estar inserido. Eu dei um exemplo de Moisés no Antigo, vou dar um exemplo do Novo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem altamente desenvolvido. Principalmente no campo de atuação que ele foi inserido, que foram os gentios. Então, no campo de atuação da qual ele foi inserido, ele tinha muito conhecimento. Ele era extremamente desenvolvido. Para estar lá. Para estar justamente lá. A gente pode falar que ele estava habilitado? Paulo, totalmente habilitado. Não é à toa que mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E ele não esteve junto, né? Não fez parte dos 12. Não fez. Né? E é um que tem uma grande... Poderia ter sido Pedro. Sim. Poderia ter sido João. Mas não. Mas foi aquele que era o mais desenvolvido para a tarefa que Deus estava planejando, que era justamente o quê? Levar a mensagem aos gentios. Não poderia ser outro, teria que ser Paulo. E você concorda ou você acha que é que nem Eclesiastes, né? Tempo certo para tudo? Exato. Será que não é essa também a intenção? A gente está formando, desenvolvendo pessoas que não acham, não têm a noção do que podem fazer, né? E chegou a hora. Chegou o momento. Inclusive, é interessante isso. É bem grande que eu falei. Porque a gente conversou sobre isso no ano passado. Sim, já tivemos Lembra? ideia, sim. A gente falou isso no ano passado, passou-se praticamente um ano. Agora que a gente vai materializar isso. Então, acreditamos que sim, seja o momento, o tempo certo, de todas essas pessoas que, ao assistirem esse vídeo, essa live, e terem a consciência de que, poxa, realmente eu ouvi nesses pequenos minutos algo que eu nunca ouvi antes. Existe sim uma necessidade. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso ter uma maturidade para poder crescer na minha área de atuação, independente qual seja a religião, independente qual seja o credo, independente qual seja a denominação, independente se seja secular, se seja profissional, se seja religioso, se seja pessoal, independente. Justamente por quê? Porque o importante é o desenvolver. Cada vez mais estar habilitado, não é? Naquilo que se pretende desenvolver, naquilo que se pretende realizar. E o curso, que vai ser um curso intensivo, é uma imersão. A gente está falando aqui poucos minutos, olha quanta coisa a gente já trouxe aqui em poucos minutos. Agora imagine o que nós vamos trazer em um dia inteiro, onde vamos estar juntos, dialogando, trazendo exemplos reais, de pessoas reais, que chegaram a resultados reais. Isso, e é uma coisa importante, Carlos, a questão, quando a gente fala, e você colocou muito bem, para onde serve o curso? Para quem serve? Quem é que pode fazer? O que eu preciso ter para fazer? Né? Eu preciso ser formado em teologia, eu preciso estar com inteligência emocional. Como que é esse público que a gente vai buscar? Porque se a gente começar e você falar um pouquinho, a gente já vai dar o curso aqui agora. É verdade. Então a gente vai limitando ali para deixar os momentos para vocês trazer o interesse de vocês, para que vocês tenham a ideia aproximada de como é que vai ser esse evento. Eu vou sentar aqui, nós vamos estar num lugar que é um lugar tranquilo, um lugar que você vai estar entre pessoas que têm o mesmo objetivo, e a gente ali levando até surpresa aí um convidado especial no meio e tudo mais, né?
quem vai fazer esse curso, Carlos? Né? Como é que esse curso se encaixa? Ele se encaixa na tua empresa, na sua igreja, na sua... tudo que você faz, na sua família, aonde você... Bom, para que e para onde vai esse curso, né? Isso é bem interessante, porque quando eu pergunto por que mas o para que ele é especial? É o que a gente quer levar, é o para quê? Não por quê, porque eu posso falar para lá, e acabou. Mas o para quê? Né? Você que é empresário, para mostrar para a tua empresa, para os seus colaboradores, toda essa vertente das várias possibilidades que existem, né? O mercado hoje tem um monte de gente que vai fazendo os seus cursos individualizados, das igrejas e o que seja, né? Mas aqui a gente vai fazer uma forma mais compacta, Sim. né? E com muito conteúdo. Olha que interessante, né? Mas como pode ser compacto e ter muito conteúdo? Né? É o formato do curso, é o jeito que a gente está levando. Trazendo as experiências de algumas coisas que eu faço, e o Carlos com muito mais conhecimento nessa área, né? Formando muita gente, né? Então, eu tenho aqui uma observação de que basta querer. Sim. Basta querer. Querer o quê? Né? A gente pode dividir aqui. Eu quero pela espiritualidade, que é diferente, não é uma pregação, não é uma escola de teologia, mas traz essa base que eu acredito, cara, muito, muito importante para esse trabalho. É um trabalho novo. A gente não vai pregar religiosidade, mas sim espiritualidade. Sim. Não tem bandeira, não tem placa, né? E deixando bem claro que o bacana, né, Carlos, quando a gente fala de questões de ser cristão, né? Cara, está em todos os lugares. Qualquer espiritualidade traz Cristo ali como um momento mais importante, né? Então a gente tem essa base. Eu faço, desculpa, o ar-condicionado está ajudando a gente. Em escolas, em vários lugares. Vou fazer uma palestra agora, você vai estar lá comigo, acompanhando na maçonaria. Fazemos em vários lugares, e alguns deles existe uma proibição. Sim. De falar sobre política, Sim. até aí está tudo bem, mas de religião. Apaga alguma colocação na formação do ser humano também, porque a gente trabalha com as escolas lá, você sabe, pessoas. Então a gente traz esse trabalho hoje para vocês, sem querer doutrinar e sem querer, olha, segue aqui o meu caminho. Não, o caminho é de vocês. A gente vai entregar aqui vara de pescar, vai entregar bota para entrar no meio do mato, vai entregar prancha de surf. Né? Ferramental. E acho que isso é bem bacana, a gente poder demonstrar isso. Para mim é uma coisa nova, muito novo, né? Esse momento. E a gratidão de estar com o Carlos, né? Como você falou, a gente já plantou lá, começou. Naquele primeiro dia, nasceu, mas não era... acho que era ainda a gestação, né? Sim. Foi acontecendo, né? As capas ali, tal. Mas, não vou nem falar, mas depois a gente vai jogando as capas, né? Para vocês entenderem. E esse momento, os meus livros todos os livros, até o outro, se Deus quiser, se eu puder fazer mais, esse aqui é o meu mentor, é o que cuida, é o que faz e que ajuda a dar certo, né? Então, por que não unirmos nossas duas expertises aí, que também a gente tem muito para aprender ainda, né? Sem dúvida. Mas que a partir das coisas que a gente faz, do que eu faço no meu dia a dia, do que ele faz no dia a dia dele, o cara tá mais no ar do que na terra, né? O cara viaja pra caramba, tá em todo lugar aí, Nordeste e tal. Até na Europa, né, cara? Tem material até lá, né? E é muito importante, né, a gente entender que o que a gente quer fazer é trazer esse desenvolvimento. E esse vídeo que a gente está fazendo aqui é uma pequena introdução daquilo que virá. Sim. Vai ficar no nosso canal, nas nossas mídias sociais, no canal no YouTube que nós temos.
Tanto nos dois, Sim, né? a gente vai deixar lá esse vídeo, não vamos tirar, vai ficar lá. A princípio nós temos 2 datas, nós temos dia 17 de maio e dia 31, 17 de maio e 31 de maio, são 2 sábados. Então nós temos já uma turma para o dia 17, são 12 vagas, uma outra turma para o dia 31, mais 12 vagas. E, a princípio, aqui na sede do GapDep, São Paulo, na capital, próximo ao metrô. Entre os metrôs, quem é de São Paulo, sim, nós estamos entre o metrô Guilhermina Esperança e Patriarca. Né, bem acessível. Bem acessível. E a ideia, né, Marcelo, é que esse trabalho, esse evento, ele venha a ser acessível não somente para as pessoas aqui que estão em São Paulo, ou pessoas que podem até vir de fora, mas também para outras cidades. Né? Essa é uma grande sacada. Vai ter o contato, o GapDep vai gerir todo esse processo, então vocês vão entrar em contato com o Marcelo do GapDep, vão verificar a agenda, vão verificar a data. Nós queremos trazer esse curso para a gente. Né? A gente vai estar aí disponível e o intuito é justamente esse, né? Levar acesso de conhecimento às pessoas, fazem com que as pessoas elas se desenvolvam, atinjam os seus objetivos, né? Que é o mais importante, pelo menos é o meu desejo, do Marcelo também. Sim. A gente vive numa sociedade, infelizmente, aquilo que eu falei logo no início da questão moral, né? As pessoas, elas não compartilham, e a base do cristianismo é o compartilhar, não é? Os exemplos de Cristo, todos foram em compartilhar. Nós vemos no primeiro milagre, compartilhamento do vinho com todas as pessoas. Os pães. Quando ele ressuscita alguém, ele não está tratando apenas daquele que ressuscitou. Todo, né? Ele está compartilhando, porque a família é beneficiada, os amigos são beneficiados. Tudo que Cristo fez foi compartilhar. Né? Perfeito. E o nosso objetivo é esse, é compartilhar, como o Marcelo bem disse, o conhecimento que ele detém, o pouco conhecimento que eu detenho. Pelo amor de Deus. Porque eu não sei nada, o Marcelo sabe mais que eu. Né? Eu sei, vou ter que te pagar agora. Quer que eu pague agora? E nós vamos ter uma pessoa também, um convidado nosso, que é muito gabaritado para fazer parte também, para nos dar também a oportunidade de aprender com ele, uma pessoa muito, muito gabaritada que vai estar conosco no dia. E nosso desejo é justamente esse, levar o conhecimento à pessoa, para que a pessoa ela se desenvolva. Quem não erra, não é verdade? Quem não erra? Quem acerta todas? Eu costumo dizer, tem uma coisa, eu li uma vez um livro, agora me foge na memória esse livro, só que a mensagem desse livro foi muito importante, eu vou compartilhar com vocês. Na vida a gente não tem que ser nota 10. Nós não temos que ser nota 10. 10 é igual de futebol, né? Top, né? Quando a gente fala em 10, a gente fala do melhor, né? Melhor, a camisa 10. Marca o 10. Não dá espaço pro 10. Cuidado com o 10. Não deixa o 10 jogar, não dá espaço pro 10, né? Vai pra cima do 10, quebra o 10, pra ele já ser substituído, né? E ao mesmo tempo, eu sou o 10. Né? Então, assim, a gente não precisa ser 10. Quando você é 10, você fica muito visado. Perfeito. E ser visado, às vezes, não é tão bom. É melhor ser 9. Também pra caramba. É igual dá pra passar de ano, tá tudo bem. Justamente, estava falando com a minha filha. Minha filha, nos boletins, né? Falando umas vezes com a minha filha, você não precisa. Eu não quero que você tire 10. Se você for tirar 10 em todas as matérias da classe, você vai ser visada. E vai chegar no limite disso, né? Não tem necessidade. 9 está ótimo. Você tem que ser 10 em momentos estratégicos da vida. Sim. Até porque ninguém consegue ser 10 em tudo. Né? E a ideia é justamente, olha só, é levar esse conhecimento. Às vezes as pessoas se cobram tanto, querendo ser tão bom, tão melhor, se cobra tanto que cansa e não consegue chegar a lugar algum. Ou seja, você não precisa ser 10. Porque ninguém é 10 em tudo, e muito menos se for por longo tempo.
Tem uma questão que é muito usada nas empresas, isso já de caráter empresarial, que dizem que nenhum profissional consegue ficar 100% durante 5 anos ininterrupto. Sim. Ele bate 5 anos, depois ele reduz. Isso é muito bom, que qual o tempo que eu tenho que ficar num trabalho, numa empresa? Quanto tempo eu vou ficar ali? Né? Hoje em dia, claro, tem pessoas que... Mas hoje em dia, no mundo corporativo, isso aí já não é nem hoje em dia só, o teu limite é isso aí que você falou. Chega aos 5 anos, daqui a pouco, para onde eu vou? E vou para cá, começar de novo, e vou para... Não é ficar pulando de galho em galho, mas é trazendo, compartilhar. Olha que legal, surgiu, né? Compartilhar o teu potencial em outros lugares também. Em outros setores, não é? Porque você estagna aqui e fica ali, para onde você vai mais? Não dá mais. É aquela pergunta de RH, né, quando faz entrevista. O que você planeja? Como você se vê daqui a 5 anos, né? Então, assim... E se fala assim, não é nessa empresa, eu quero estar em outra. Quem sabe, né? Eu quero ter a minha própria. Não fale isso, não fale isso. Eu quero ter a minha própria. Então, nosso intuito é esse. É justamente levar essa conscientização. É aquilo que nós falamos. Se a gente ficar falando muito aqui, a gente está dando aula já hoje, né? Aí o pessoal não vem, né? Já recebeu a aula. E é muito importante essa percepção, porque eu acho que eles já escutaram muito, Carlos. Eu também acho. Eu acho que eles já ouviram, né? Talvez até, né? Já passou do momento da vontade. Sim. O que a gente quer, e não vai ser só esse vídeo, com certeza queremos fazer alguma coisa até mais motivacional. A ideia é aquela do avião, quando ele vai decolar, né? Sim. Primeiro o motor gira, é o efeito elástico, né? Exato. Então, quando vai ser agora, né? É a parte mais legal. Não é? Você tá ali, treino, o negócio tá... E é o efeito elástico mesmo. Você puxa, lembra de... Efeito elástico para quem joga elástico nos outros, assim, né? É o efeito elástico de puxar e soltar, e aí ele vai. Então, o que a gente... Olha que bacana, né? O que a gente pode deixar para eles agora o valor é acessível. Sim. O local é acessível. 3 livros. Vamos dar café da manhã, Carlos? Café da manhã. Vamos, café da manhã? Café da manhã e um cafezinho da tarde depois também. Para quem vai precisar. Sobrar um pouquinho para tarde, sempre sobra. Porque sim. o café da manhã ele é bem rico. O local aqui, a região, é uma região fácil para muita coisa. Sim. A gente tem até alguns planos aqui para que você possa, na hora do almoço, também nem precisar sair, mas é uma estratégia, né? E falar para vocês, a gente já tem o link das inscrições, né, Carlos? A gente tem o link do pagamento. Para quem precisa pagar à vista, para quem pretende parcelar. Já tem Pix, deve ter boleto também? Tem, se desejar boleto, só tudo entrar em contato com o pessoal aqui, o pessoal já vai mandar para vocês. A ficha de inscrição a gente já está ficando pronta, né? Isso, para o pessoal preencher, nos enviar, para ter o crachá, ter o certificado, para a gente fazer a entrega dos livros, né? Porque assim, a maioria dos cursos aí é aquela coisa assim, né? Só palavras, né? Com a gente não, com a gente vai ter o curso, mas você vai ter o material físico ali para você levar para casa. Esse material, estudar. Né, Carlos, é legal explicar esse material. Não tem uma apostila. Os próprios livros são as apostilas. Qualidade, são livros, não são livros são livros preparados para esse tipo de evento, né? E que com certeza é bem bacana. Pelo que a gente está cobrando, né? O que a gente está entregando vale muito a pena. Nós vamos deixar no suspense o valor, né? E vocês entrem em contato com a gente para saber. Quando eu era gestor de concessionário e tudo, e aí a gente tinha os carros lá, alguns carros específicos, no anúncio você nunca coloca preço. Você tem que fazer o contato com o cliente. Sim. Tem que encantar, trazer, falar, é isso aqui que é bom, porque às vezes o preço ele impacta de formas negativas. Sim. Então, valor legal, material legal, show de bola. O lugar também bem interessante. Estrutura boa. Se quiser fazer um vídeo aqui, usar o espaço também, pode ficar à vontade, né? Porque aqui está na nossa casa. Eu acho que é isso, né, Carlos, que a gente pode... Você tem mais alguma consideração? O que você acha? Olha, para o primeiro momento, acho que a gente explorou bastante. Sim, eu acredito que nesse momento agora, o meu conselho é que, como a gente vai trabalhar com um número reduzido, e a princípio nós temos 2 datas, 17 de maio e 31 de maio, e são 12 pessoas por data,
O ideal é você já fazer a sua a inscrição, né? Para que você já tenha a sua inscrição, porque são 24 pessoas. E a gente ainda vai trabalhar novas datas que a gente ainda não tem em função da agenda do Marcelo, da minha, enfim. E a possibilidade também desse evento ir para outros lugares. A princípio, esse mês nós vamos fazer aqui na sede do GapDep. Então, meu conselho é que você entre em contato, já faça sua inscrição, faz todo o procedimento, as formas de pagamento são bem acessíveis, bem possíveis, não é? Nós não trabalhamos com coisas impossíveis. Impossível deixa para Deus, né? Vamos trabalhar com possível. E então, o que eu digo é justamente isso. Se você entende que é o momento, e nós entendemos que seja, então já faça a sua inscrição, já garanta a sua vaga, porque é um número limitado. Nós vamos ter novas datas, mas ainda não temos, a princípio, 17 de maio e 31 de maio. Então, quanto antes você já fazer a inscrição, melhor, porque a gente já fecha a sua vaga, já garante a sua vaga, já separa o seu material, seus livros, você vai receber seus livros, né? Sua identificação. Exatamente. Fica até para você guardar depois isso, com certeza, com certeza. E ter a oportunidade, como o Marcelo citou, né? Se quiser fazer a gravação aqui e tal, a gente quer ouvir você também, né? Sim. Verificar o que você absorveu do conteúdo, o que você absorveu do curso e o resultado. São 3 livros, cada livro tratando de uma questão importante, né? Tem o inicial, quando você está lá na escada começando, depois tem a evolução desse processo, e o terceiro livro é o resultado, justamente aí que a gente quer ver, quer observar o que você absorveu, o que agregou, e você que nos assiste vai nos apresentar isso. Esse feedback é bem importante. Acho que é o seguinte, Carlos, vem com a gente, faz a inscrição, vamos participar do curso, vamos desenvolver muita coisa boa, vem para cá e a questão mais importante é que seja um dia saudável, bom, divertido, e o que a gente quer é isso, transformar vidas dessa forma. Então, entre em contato com a gente, pode entrar em contato pelo telefone. Eu acho que eu vou depois na edição colocar o telefone, a gente vai deixar na descrição, que é um site, telefone. Então sociais. Então depois vocês vão ver tudo aí na descrição. E eu acho que é isso. A primeira dama não quer falar. Fica numa próxima oportunidade. Depois ela fala a respeito, ela é muito bom em tudo isso que a gente falou. E só temos a agradecer pelo tempo, por vocês, pelo que foi aí que chamou a atenção. A nossa ideia era essa. Temos mais material para fazer, vamos estar aqui mais vezes, né? Vou ficar mais bem vestido na próxima, né? E o cara é bom em tudo, né? E eu acho que é isso. Isso aí. Então, fica o convite, né, para todos vocês que nos acompanham. Vem com a gente, participe dessa imersão, que com certeza vai agregar muito valor, vai trazer muita informação, muito engajamento, né? E libertação, acima de tudo, dessas amarras que nos limitam, dessas crenças que nos limitam, para que a gente possa ter uma vida plena e consiga atingir resultados. Resultados bons não são apenas expressos em números. Resultados qualidade bons, de vida, né? Qualidade de vida. Pessoal, novo curso GapDep. Como é que eu vou... Fundação Carlos Oliveira. Vamos de novo. Novo curso Fundação Carlos Oliveira, GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, trazendo para vocês uma novidade. É o nosso trabalho que provavelmente vai desmembrar em outros também, mas vem para cá, se inscreve aí no site, você vai estar na descrição. Carlos, fechou? Fechou, meu amigo. Aqui, nossa jornada é assim, né? Primeiro assim... Olha aqui, essa é a jornada, a gente não escapa, a gente quer que vocês embarquem nessa jornada com a gente. Meu querido, satisfação enorme, né? Mais uma vez, dando esse início nos trabalhos de divulgação, que também é um grande momento para nós, para a Fundação Carlos Oliveira e para a nossa fundação ainda não, mas para a nossa ONG GapDep. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e entra lá, faz a inscrição. Valeu.